Tudo bem, gente? E aí? Saudade já de vocês, né? É nossas últimas aulas, mas vocês estão tendo aí agora aula com o professor Ricardo Couto Júnior, né? Que inclusive é esposo da nossa querida Jéssica Couto, que teve a nossa última aula, participação especial conosco, tá certo? Mas está aqui nossa última aula dessa disciplina, nossa disciplina a Geografia, Conteúdos e Métodos, tá bom? Como eu prometi, vou fazer um apanhado das duas últimas lives, capítulo 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos começar? Primeiro, capítulo 5, 6 e 7, tá certo? Bem, o material que vocês têm na mão, em mãos, é fantástico, né? Nós já vimos a história da geografia, como essa geografia se modificou, como as modificações externas ao espaço ambiente modificaram o modo de se fazer geografia. Tanta palavra modo, né? Modificaram o modo de se fazer geografia, mas é isso que aconteceu. Vimos que ano isso começou no Brasil, lá pelos anos 80 para 90, e a gente viu que essa geografia foi chamada de nova geografia. Ok? Então, dentro desse parâmetro, nós avançamos. Por quê? Por que nós vimos até agora? Foi que o professor, o pedagogo, que é você, que vai lá na sala de aula, você precisa compreender que essa matéria, geografia, ela não deve ser dada de forma estática, parada, como se fosse algo inanimado, onde ele não tem vida. E nós passamos por alguns pontos que vamos já rever de novo, mas aqui no capítulo 5, ela chama a atenção de mim e de você, para que quando estivermos em sala de aula, aprendermos no capítulo 5 três coisinhas básicas. Primeiro, transposição, aí depois ressignificação e reelaboração. Não necessariamente nessa ordem, não precisa você entender em uma ordem, mas você compreender os conceitos, tá bom? Vamos lá? Bem, qual é a razão da apostila usar esses três argumentos, ou três conceitos, ou três palavrinhas mágicas, digamos assim, para este assunto? O foco principal é para diminuir a distância, o hiato, a diferença, como você desejar chamar, entre o seu aprendizado na faculdade e aquilo que você vai passar para o seu aluno. É necessário você diminuir essa distância. E para diminuir essa distância e fazer o perfeito casamento entre o que eu aprendi e o que o meu aluno precisa aprender, eu tenho que fazer algumas adaptações. E a primeira palavra disso é a devida transposição. Bem, transposição vem de transportar. Transportar é tirar algo de algum lugar para outro. Seria uma terminologia básica de transportar. Então, como transportar o meu conhecimento aprendido na faculdade para a criança, para a pré-adolescente? Como é que eu faço isso? Como eu faço essa devida transposição? Bem, algumas dicas você vai ver na própria apostila. Uma delas eu vou dar, você precisa entender que público você vai dar aula. Qual o seu linguajar? Quais as características sociais, culturais, socioemocionais desse grupo que você vai ali ministrar sua aula? Tudo isso é necessário que você preste atenção. A devida transposição só será bem feita se você prestar atenção à segunda palavrinha. Qual é? Você vai ter que reelaborar. Isto mesmo. Reelaborar, replanejar, recolocar as palavras. Você vai ter que remanejar, reidentificar cada um dos conteúdos e agregá-los às pessoas que você precisa agora repassá-los. Uma das coisas que você vai precisar ao reelaborar os conteúdos nessa transposição é trazer aos conteúdos transportados a nossa terceira palavra nesse capítulo, ressignificação. Ou seja, não adianta você falar para o seu aluno algo que para ele não tem significado. Para ele não faz sentido nenhum. Nem para mim, nem para você. Por exemplo, nós estamos numa aula com pedagogos e pedagogas. Se eu por acaso trouxer um assunto aqui que para você não há nenhuma assimilação entre o que eu estou dizendo e a sua prática como aluno, o que você deseja nessa faculdade ou neste curso, isso não vai te interessar. Quer dizer, professor,
se catar, está falando nada com nada. O que é que eu tenho a ver com esse assunto que ele está trazendo? Então eu preciso fazer a devida transposição dentro de uma reelaboração, trazendo para você significado. Ou seja, ressignificar os conteúdos aprendidos. Nesse ponto, eu quero que você preste atenção aqui. O finalzinho, esse capítulo é bem pequeno, é uma página só. O finalzinho diz: o foco não deve ser apenas ler, escrever, dominar as funções matemáticas ou lógicas, mas aprender a ler o mundo. Ou seja, como eu faço a devida reelaboração e ressignificação numa perfeita transposição. É quando eu mostro para esse aluno muito mais do que um mapa, muito mais do que uma imagem de um rio, de uma montanha, ou muito mais do que ensinar ele a fazer um vulcão. Eu preciso ensinar ele a analisar o mundo em que ele vive a partir do meu conteúdo. Isso é muito difícil? Não, não é difícil. Não é difícil porque você está se preparando para isso, está estudando para isso e terá o devido tempo, claro, não é da noite por dia. Você não chega em sala de aula pronto, já sou um professor pronto. Não, você é uma pessoa formada. Agora você vai colocar em prática. Tenha calma, devagar, vai chegar lá, tá bom? Vamos para o capítulo 6 da nossa primeira live, lá atrás. Essa devida transposição dentro de uma reelaboração, trazendo ressignificação, que tanto amo, né? Ele tem alguma base, professor? Eu uso o quê para fazer essa transposição? Ou iniciar a minha reelaboração? Qual é a minha ferramenta? Bem, o capítulo 6 entra na sua ferramenta principal. Seu melhor amigo quando sai da faculdade, digamos assim. Se você não escreveu nada, se você não tem cadernos diários, ou seja, lá o que for da sua graduação, você não tem anotações das suas aulas, você não tem nada, e muitas vezes você nem internet terá para pesquisar em sala de aula ou no seu planejamento escolar, o seu melhor amigo e também o melhor amigo do aluno é o livro didático. O livro didático, gente, já foi feito palestras, seminários, simpósios, mesa redonda e o que você imaginar na área da educação para discutir a importância, a necessidade e o objetivo do uso do livro didático. Primeira importância, crucial. Muitos não têm nada além do livro didático. Agora, a sua necessidade é óbvia para o aluno por ser o único instrumento que ele tem de leitura. Não tem livro em casa, a biblioteca não presta, a internet não serve. É o objeto de leitura que ele tem. É uma necessidade absurda. Quando eu já dei aulas em escolas que não recebem livros, para sociedades um pouco mais pobres, e você percebe a dificuldade que você tem de trazer o conteúdo. Então, o livro didático é uma necessidade, aonde as novas tecnologias ou as novas redes, elas realmente não estão realmente democratizadas. Não é que elas não são democratizadas, porque a maioria delas é aberta ao público. O que não está democratizado é o acesso. Condições para comprar dados móveis, bons celulares e etc. Dentro desse conteúdo de contexto do livro didático, qual é a segunda coisa que nós devemos colocar? É o seu uso. Bem, no seu uso, eu quero ler aqui um parágrafo. Os conteúdos devem vincular o aluno para que esse seja capaz de fazer a leitura do espaço geográfico ou uma leitura de mundo. Eu não vou ler esse capítulo 6 porque ele é bem grande, mas eu quero colocar aqui algumas coisas de quem já está em sala de aula há alguns anos usando livro didático, né? Bem, o livro didático, o primeiro problema que você pode enfrentar com o livro didático é depender dele e somente dele. Por duas razões. Primeiro, você pode ser um professor preguiçoso e irresponsável, vou juntar essas duas em uma. Ou você pode ser um professor medroso e incapaz. Preguiça, qualquer dessas razões é ruim para você. Preguiça de ler, de buscar novos materiais, novos textos, fazer novas leituras, novas pesquisas, avançar. Você não pode ser um professor que tem preguiça de pensar, de analisar, de perceber que o livro didático não dá conta sozinho da sua aula.
ele foi pensado como uma ferramenta, mas ele não foi pensado para ser o único objeto de processo dessa transposição. Não, não é para isso. Já participei de algumas palestras, pelo menos, da FTD, da Saraiva, das editoras que trabalham com livro didático, e em nenhuma delas, os seus autores, eles passam que, quando fizeram aquele livro didático, eles queriam que aquilo ali fosse a única e a finita razão da sua aula. Não é isso mesmo. Então, o livro didático ele tem esse mau uso por preguiça e muitas vezes tem um mau uso por uma falta de capacidade do professor. Bem, falta de capacidade, gente, só tem duas. Primeiro, a faculdade ruim, porque você não está. Graças a Deus, conheço aí o pessoal da faculdade, os professores, os donos, a coordenadora Amparo, que eu conheço muito bem, capacitada, uma legítima educadora de ponta. Alguns professores eu conheço muito bem, quando morei em Valença. Então, queridos, professores bons, faculdade boa. E agora, por que a minha capacitação foi ruim? Sobrou quem? Eu, aluno. Não li, não me dediquei, não assisti videoaula, não participei dos fóruns, não li a apostila, fiz prova por fazer e já foi. Dane-se. Oh, meu querido. É ruim quando você faz uma faculdade assim. É ruim por quê? Porque eu preciso que você lembre que ao estar em sala de aula, um professor bem preparado, que fez as devidas leituras, assistiu às aulas, fez resumos, participou de fóruns, ele já terá dificuldade normal de um professor iniciante. Imagine um professor que não se preparou, que não fez a graduação bem feita, que fez as coisas por fazer. Esse professor está com sérios problemas. Então ele não abre o livro didático. Primeiro, porque ele não conhece a necessidade. Segundo, porque ele não conhece o livro. Terceiro, porque ele tem medo de lidar com algum assunto que ele não sabe responder. Ele tem medo do aluno perguntar e ele não saber dizer. Medo, 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 medo. E o medo é exatamente o resultado da incapacidade desse professor. Me desculpem. Mas você ter medo, temor, no início da sua profissão é normal. Com novas turmas, normal. Friozinho na barriga, normal. Iniciar um processo de um ano, normal. Isso é normal para todos. Mas você ter medo do livro didático por não saber explicar algum conteúdo que ali está porque não se preparou, isto cabe a nós nos prepararmos e sermos professores de excelência. Tá bom? Capítulo 7, o livro didático é isso. Mas é uma ferramenta ótima, necessária e que deve ser bem usada. E eu quero terminar com uma informação. O livro didático só é bem usado quando o professor, ao ler com sua turma, ou ler para a sua turma, ele faz as devidas análises das imagens, das gravuras, dos locais. Ele faz a devida correção que pode ser necessária de um texto, de uma imagem, de um ano, de uma cor, de uma vegetação, de uma longitude, seja o que for. Ele está atento ao processo. Ele não deixa o livro por si só ensinar e ele é passivo diante daquela situação. Não, ele é proativo diante do livro e faz com que o aluno retire dele o melhor. Esse é um professor que faz bem uso, ou bom uso do livro didático. Encerramos com o capítulo 7 da nossa primeira live, na verdade a terceira, falando sobre o currículo escolar. O que é o currículo escolar? É uma produção da escola, dos pais, coordenadores, gestores, participantes do Grêmio, participantes da sociedade, participantes do conselho escolar, seja os grupos que forem. Eles vão participar da formação do currículo da escola. O currículo da escola, o que é o seu currículo pessoal? É o que te apresenta. É quem diz quem você é. O que você quer naquela empresa. Quais são suas habilidades e competências? Aonde você pretende chegar? Mesma coisa é o currículo da escola. O currículo da escola, ele dá conta de quem é aquela escola. É a apresentação oficial daquela escola. Então esse currículo é muito importante.
ser feito por todas as partes, porque ele diz quem a escola é, o que ela quer e o que ela deseja formar. Então o professor precisa ser capaz de entender a necessidade dele conhecer o currículo escolar. Até para questionar, se ele chegou depois, saber o que é que a geografia dentro do currículo escolar pretende. Discorde, concorde, mas busque saber se foi usada as linguagens científicas corretas, os autores corretos, se o que a escola pretende com geografia está dentro daquilo que você aprendeu na faculdade, se os parâmetros estão corretos, se os artigos são bem formados, se os livros e as mensagens que querem ser passadas na matéria de geografia está de acordo com o que você, aluno, pedagogo, aprendeu que deve ser. Aí você só pode questionar, ou só deveria poder questionar, aquilo que você conhece, que você pode opinar, concordar ou discordar. Sobre esse livro, sobre esse assunto, diz o seguinte: os conteúdos precisam ser bem elaborados por professor. Eu já falei sobre essa questão. Nesse sentido, o professor precisa estar hábil a, tendo tomado ciência do currículo escolar, poder definir melhores caminhos ou entender melhor o que aquela escola quer. Tá certo? Então você tem sobre o currículo escolar, eu vou ler aqui um parágrafo para não ficar somente nas minhas palavras. Currículo e conteúdo são concomitantemente, ou seja, juntamente, uma produção e conhecimento científico. Considera o currículo escolar todo aquele aparato que a escola pretende fazer ou se apresentar de si mesma. O currículo é uma produção que depende de forma geral do conhecimento produzido pela ciência, de estrutura do cotidiano, a escola da vivência dos sujeitos. Ele possui vinculação direta com a função social da escola, que deveria, em tese, ser discutida e formatada com a colaboração. Ou seja, o currículo é a junção da necessidade da escola, do bairro, do professor. Isso tudo com artigo científico, com argumentações científicas e acadêmicas. Tá bom? Agregue a isso o nosso capítulo, que foi da última aula, nosso capítulo 8. Porque se para o currículo eu preciso de teóricos, de ciência, de conhecimentos, como eu vou elaborar melhor esse currículo? Conhecendo os conceitos geográficos. Aí vem para o capítulo 8. Bem, a partir da definição dos conteúdos geográficos, nós precisamos conhecer o quê? Os parâmetros curriculares, gente, da educação infantil. Os conceitos possuem uma dimensão filosófica, expressam um nível diferente de abstração, portanto, de operalização. Nesse contexto, o principal conceito da geografia é ao mesmo tempo seu objetivo, o espaço geográfico. Qual é o principal conceito da geografia? Seu espaço geográfico. Ele e o que contém nele e as suas relações. Este é o principal conceito da geografia. Dentro desses conceitos, nós vemos o seguinte. Primeiro conceito, o espaço geográfico. É ao mesmo tempo mais abrangente, mais abstrato, e você tem que saber discutir o espaço geográfico. Por exemplo, eu posso dar uma aula de espaço geográfico falando sobre patrimônio público e patrimônio privado. Eu falei do espaço geográfico e, ao mesmo tempo, trouxe lições para ele de cidadania. Preservar o espaço público, para entender o que é espaço público e o que é espaço privado. Fazer com que esse indivíduo assista uma aula sobre espaço geográfico, mas usando o assunto espaço público e espaço privado, e falando para ele sobre cidadania. Aí nós temos ainda outro conceito bem usado da geografia, que você vai falar sobre ele, paisagem. No primeiro momento, a paisagem aparece associada à ideia de paisagem natural. Logo depois, com o avanço das pesquisas geográficas, a paisagem passa a ser percebida também como uma paisagem humanizada, paisagem para santos e por aí vai. Ou seja, a paisagem deixa de ser algo somente vegetal, somente animal, animalesco, e começa a ser algo também relacionado, ao movimento humano normal. Aí nós temos paisagem de pessoas, de
locais, paisagens santos da igreja naquele período medieval. A paisagem é transtemporal, ao contrário do espaço. Percebe paisagem como um conceito operacional que permite fazer. Ou seja, uma paisagem pintada, ela fica ali sempre. Não há mudanças naquilo que foi colocado, diferente do conceito de espaço, né? Dentro ainda desse capítulo 8 fala-se de território, região, lugar. Então você vai falar de tudo isso, porque tem professor que assiste uma aula dessa assim, então foi o que eu aprendi. Eu aprendi que o professor de geografia, ele não deve dar aula mais de mapa, nem de vegetação, nem... Não. Tudo errado. Ninguém ensinou isso aqui não, viu? Foi outro professor, outra faculdade, não foi a gente. Brincadeiras à parte, não é isso. Nós estamos dizendo que a geografia não se restringe mais no seu novo momento, depois da década de 80 no Brasil, somente a esses espaços, somente a esta linguagem inanimada, paisagem, montanha, vulcão, serra, cerrado, não. Ela precisa dar conta agora disso tudo, continua falando de mapa, capitais, estados, locais, lugares, porém falando o que esses lugares, locais, montanhas têm a ver com a vivência do aluno. Tem a ver com as suas necessidades reais de vida, de mundo, de relacionamento. Quais os relacionamentos interpessoais nestes espaços geográficos que você acabou de citar? Isso tudo é muito importante. Tá bom? E aí nós fechamos a última live que eu devia a vocês. E avançamos para a live da semana passada. Na live da semana passada, nós vimos esses conceitos. Depois dos conceitos, nós vimos geografia e cartografia. A professora Jéssica Couto, que foi convidada nossa na live, ela falou um pouco que não teve problema com cartografia, apesar de eu particularmente ter tido. Ela gosta muito. E a linguagem cartográfica é única na geografia e necessária. Vamos entender aqui o seguinte. A linguagem, para além de ser percebida como instrumento mecânico de imagem, de origem motor e sensorial, possui muitas significações. Lembra lá da ressignificação do primeiro capítulo que eu falei hoje? Na atualidade, a linguagem foi erigida à condição de estrutura de vida sobre o estudo. Ela é mais que signos, como a geografia possui suas próprias linguagens. É muito importante que seja a noção de linguagem, que a noção de linguagem seja colocada. Ou seja, a cartografia ela é tão importante que ela se tornou quase uma disciplina aquém da geografia. Porém, ela está dentro da geografia. É na cartografia que você vai passar pela ideia dos espaços. É na cartografia que você vai passar sobre as ideias dos ambientes, sobre as ideias das funções dentro desses ambientes, sobre a ideia dos espaços que precisam ser vistos, medidos e pensados nesse ambiente. Então, cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam o trabalho e a elaboração da geografia. Olha o que é cartografia. É um conjunto de estudos, operações científicas, técnicas e artísticas que orienta os trabalhos de elaboração das cartas geográficas. Então, todas as cartas geográficas, elas precisam ser organizadas dentro do ambiente geográfico. Não diferente. Você precisa saber que é necessário que o professor de geografia ele compreenda que a cartografia ela tem uma contribuição que vai muitas vezes além da matéria de geografia. Ela trabalha, a cartografia e a geografia possuem historicamente uma vinculação muito próxima. Somente no século XIX, sob os auspícios da divisão dos campos científicos, é que a geografia é desconectada da produção e representação na superfície da Terra, passando essa a receber o nome de cartografia. Ou seja, a cartografia ela dá conta especificamente da superfície, da produção da Terra, daquilo que está em torno,
não somente dos espaços geográficos. Tá certo? A cartografia, nesse sentido, auxilia a geografia, pois se constitui no meio lógico de abordar de forma clara e objetiva os conteúdos, sobretudo a realidade apresentada através da leitura e espaço geográfico. A cartografia pode, nesse sentido, comunicar a partir das variadas fontes, de modo que utiliza várias dimensões explicativas que são estudadas pelas análises geográficas. Quais são? A descritiva, o levantamento, funcional. Ou seja, a cartografia ela é importante ser conhecida porque ela vai oferecer ao professor ferramentas para que ele melhor trabalhe a geografia. E muitas são as ferramentas, viu, gente? Dá uma olhada muito boa na cartografia. A cartografia ensinada nas universidades quase sempre se pauta no preparo do aluno para o PC, prosseguimento dos estudos de pesquisa ou de aproveitamento profissional. Ou seja, a cartografia tem perdido no tempo do ensino seu valor pelo fato de ser utilizada em aulas meramente expositivas e apenas como meio de chegar a algum lugar. Ou seja, a cartografia precisa ser resgatada nela sua importância. O professor cada vez mais passa a ser exigido o domínio da linguagem cartográfica e a necessária adaptação didática para permitir a leitura na educação. Ou seja, o professor não pode abandonar as leituras de cartografia. Abandonar, não pode. Por quê? Porque tanto a geografia como outras ciências, elas precisam que o professor, geógrafo, cartógrafo ou geógrafo/cartógrafo, possa disponibilizar para o objeto de estudo desse professor quais foram as problemáticas, as medidas, os locais, de que forma isso foi recebido. É necessário estarmos claros que somente a cartografia pode contribuir. No mapa, graças à linguagem visual da cartografia, é a percepção instantânea através dos signos cotidianos dos mapas. Cores, formas, texturas e tonalidades. Tá bom? Acredito que a cartografia ela precisa ser compreendida passando por esses grupos aqui. Dá uma lida melhor no teu material. E o último capítulo, para encerrando nossa aula aí de 30 minutos, nós resumimos falando do processo avaliativo. Queridos, de fato não há uma avaliação plena que dê conta de todas as habilidades e competências que nós temos em sala de aula, às vezes 20, 30 alunos, às vezes 40. Então, esta avaliação é, por definição, necessária, porque o MEC pede e a escola também pede. Então, nós temos aqui um argumento. É taxativo quando coloca que a avaliação escolar se encontra mais voltada ao ato de classificar do que o ato de diagnosticar. Ou seja, a avaliação escolar ela precisa, já vou ser mais direto, levar o indivíduo a pensar, raciocinar, discutir aquele conteúdo. Cada questão precisa propor àquele aluno uma reflexão de mundo, do seu ambiente, do que ele aprendeu, da relação daquela paisagem com o ser humano, da relação daquele rio com o início das nossas civilizações e da vida, da relação daquela montanha com aqueles povos que moram em redor, a geração daquele relógio com aquele povo. Ou seja, é necessário que estejamos preparados para esse tipo de abordagem em sala de aula, que nada mais é do que o processo avaliativo. Lembrando uma coisa que nós demos muita risada na live, é que o professor aprende que o processo avaliativo não é punição. Lembre-se disso. Processo avaliativo de um professor não é para punir o aluno que é mal educado, o aluno que não presta atenção, o aluno que não castiga aula, não. Primeira avaliação ela é processual. Dia após dia. Isso é uma avaliação perfeita. Segundo, além de processual, a avaliação ela não pode ser vingativa. E ela não pode ser unicamente de memorizar. Não. Aí eu abro um parênteses aqui para você estudar a taxonomia de Bloom. Anote aí. Taxonomia de Bloom, para você ver o que são habilidades e competências para você dar uma aula ou para você escolher uma questão de prova. Finalizando, no seu aspecto legal, a avaliação é contemplada na LDB, o artigo 5, tá, continua, o qualitativo deve prevalecer sobre o quantitativo. E a avaliação de longo prazo deve prevalecer sobre a de curto prazo. É o que eu estou falando. O professor não analisa o aluno nesta prova.
Esta prova acontece porque é uma necessidade que o MEC exige ainda, não sabe até quando. Mas o aluno, ele é analisado, provado, desde o primeiro momento em que ele inicia ali o seu ano, o seu bimestre. Tá bom? Então a avaliação é isso. Gente, agradeço. A avaliação vocês dão uma lida melhor, mas o básico da avaliação é isso. Ela não é vingativa, ela deve ser bem produzida, ela deve ser bem pensada. E eu quero ler mais uma questãozinha aqui, desse tópico 10 de vocês. É salutar explicar que geralmente existe uma confusão entre critérios e instrumentos de avaliação. Os instrumentos de avaliação diz respeito ao método, os critérios, ao contrário, possuem uma vinculação maior ao propósito. Por exemplo, qual é o seu mérito avaliativo? Ele é objetivo ou ele é de averiguação escrita? É de marcar ou de escrever? E qual é o propósito, os critérios da sua prova? O que é que você pretende? E tome muito cuidado. Cobre na prova que você deu. Na prova você explica o que é rio. Aí tem lá a definição. Na sua aula você diz o que são rios. Aí você manda o aluno ler e o aluno vai decorar que ele está no livro. Rios são porções de água, tal. Aí na prova você coloca. Explique a seguir qual a relação dos rios com as sociedades ribeirinhas que são criadas próximo delas. Do que elas dependem? Qual é a responsabilidade delas diante do rio? E o aluno lê a prova e diz, o professor explicou isso aqui quando? Você, não, eu expliquei. Não.